Podemos? Podemos? Produção, solta a vinheta aí. Estamos de volta mais uma vez aqui com Segredos da Físio. Hoje a gente vai falar com uma nutricionista, minha amiga Fernanda. Se apresenta aí, Fernanda. Fala quem é você. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, adorei o espaço. Então, muito prazer. Meu nome é Fernanda Muniz, sou nutricionista, sou formada pela UERJ, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Esses termos são mais técnicos, né? Eu prefiro explicar que eu sou nutricionista, especialista na saúde, na integridade de cada pessoa. É o que a nutrição funcional faz. Ela avalia ali o poder de cada nutriente, o poder dos alimentos na saúde e na individualidade de cada pessoa. Por isso que eu pego muito no pé em questão de exame. Então, tem muito essa parte prática também no consultório como um diferencial. E, além disso, é muito mais do que uma dieta. Então, é muito mais do que esses nutrientes podem fazer. Então, por isso que eu me aprimorei muito também na parte comportamental. É aquela coisa, não adianta só te dar a melhor dieta no papel. É muito sobre como você consegue seguir, como você consegue manter uma disciplina, uma constância. Então, é a prática ali. Eu tô sentindo a necessidade de chamar uma psicóloga aqui. Porque todo mundo que passa aqui fala a mesma coisa. Tem que ter a disciplina, tem que manter o foco. E educação física, fisioterapeuta, nutricionista, médico. Todo mundo precisa um pouquinho dessa área de uma equipe, né? De uma equipe multidisciplinar para a gente conseguir fazer tudo que tem que ser feito. Hoje, eu te chamei justamente por isso. A sua especialidade, que seria os alimentos. Umas coisas mais... Só que, agora, vamos para os nossos parceiros. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje, a gente tem com a parceria de uma empresa... Como é que a gente fala isso para nutricionista? Eu vou começar da melhor parte. Tá. Ela me mandou uma lembrança para você. Sério? Agora você critica. Não acredito. A gente vai falar sobre alimentos. Gente, vocês não estão entendendo que isso aqui... É sobre uma empresa de família. Gente, que amor. É um casal que eles fazem doces artesanais, fazem para festa, tem bolo de pote, tem brownie, tem um monte de coisa maravilhosa, gente. E desculpa, eu sei que é nutrição, eu sei que é nutrição, mas não tinha como não trazer isso para você. Mas eu como também, tá, gente? Eu prezo pelo equilíbrio, agora vamos falar de equilíbrio. Equilíbrio. E é muito melhor quando é assim, feito com carinho, né? Muito, muito. A empresa é sobre ti, mas não é sobre você. É sobre a empresa mesmo, é muito legal. É uma sobrinha e a tia, as duas começaram a empresa, basicamente na época de faculdade, aquela coisa de complementar a renda. E até hoje estão nesse ramo, estão fazendo, todo mundo conhece ali na rua, se tu passar. A loja deles é aqui perto, vai estar o endereço, o Instagram, tudo bonitinho deles, para vocês seguirem e ir lá buscar os seus pedacinhos. Gente, pedacinhos do céu. Amei. Muito obrigada, amei. Cara, eu acho que eu nem vou fazer o do óculos de novo não, sabia? Deixa só ele aqui, porque eu falei com o cara lá embaixo, o cara de novo não falou comigo direito, eu acho que eu vou cortar. Deixa esse quieto aí. Vamos deixar só o do doce, dessa vez. Não vou fazer o do óculos não. Vai tirar o cenário? Não, daqui eu fiz da outra vez. Aí vai subir a plantinha. Mas não tem problema não, a gente fez a mesma coisa da outra vez. Tá. Pra não ficar tão à mostra. Isso aqui era barra, um patrocinador, mas parece Não, pode deixar aí. Parece que tá de vacinação. Botar lá atrás, não é melhor? Okay, tá. Deixa aqui mesmo? Então, deixa eu guardar também, pra não ficar nada. Cara, amei. Real. O amigo, Lucas, foi não? Tinha aqui mais pro lado, perto da cadeira. E aí? Show. Era pra ser outro, mas o cara furou comigo. Aí ferrou, ela me deu tanta coisa pra dar de brinde. Eu falei, não vou botar num programa só, vou dividir. Maneiro. Vamos lá? Peraí, um segundo. Amigo? Não, tô de barra mesmo. Vai chegar um pouquinho mais para o outro lado, na verdade. Vai chegando no microfone. Chega um pouquinho. Mais. Tá bom. Não, tá bom. Show. Beleza? Tá, quando você quiser. Vamos lá, então. Entrando no assunto específico, eu tenho problemas com pacientes com sobrepeso, mas não exatamente obesos. Uhum.
A dificuldade de perder peso de muitos pacientes acaba atrapalhando. E eu vou te dizer o porquê. Estudos comprovam que se a gente conseguir perder 10% do peso corporal, a gente tem um alívio muito grande na sobrecarga, tanto na coluna quanto no joelho. Então, é importante que o paciente perca um pouco de peso no processo de fisioterapia, de tratamento mesmo. Sim. De busca de qualidade de vida. Aliviar a dor. Exatamente. Se aliviar... Mas a gente fala de perder 10% do peso corporal, então o cara que tem 100 quilos, o cara que tem 50, todo mundo vai ter esse alívio. Porém, existe aquela dificuldade absurda de emagrecer. E o mais legal, aquelas dietas milagrosas de Instagram. Fala sobre isso. O que você acha disso aí? Serve para todo mundo aquele negócio? Lógico que não. Queria que fosse assim, né? Seria muito simples. Gente, faz essa dieta. Agora, uma moda recente, a dieta do ovo. Faz a dieta do ovo, todo mundo vai emagrecer, vai ficar com aquele corpo da blogueira que fez 1 milhão de cirurgias estéticas. Olha que milagre! Foi o ovo. Sem contar que o marido não deve ser muito feliz com a mulher comendo um monte de ovo em casa. Agora tem a Graciane no Big Brother também, né? Pra trazer à tona mais essa polêmica do ovo. 40 ovos por dia, que maravilha. Mas assim como a dieta do ovo, já teve a dieta da lua, da sopa, do sol, de tudo quanto é tinha tipo uma de época coisa. que tinha mais dietas... Eu vou confessar que teve uma época que eu fiz uma dieta... Tinha um nome, era dieta do nome de um médico. Era uma dieta de proteína. Do cão? Era algo desse tipo. Eu fiz 4 dias. A minha urina parecia radioativa. Ficou amarela. Eu tava... Que isso? Eu tava urinando ouro líquido. Cara, eu falei, parei na hora. Eu fiquei desesperado. E aí eu fui procurar ajuda. Tomei os porros. É isso. O que o corpo não precisa, não adianta. Eu vou dar em excesso porque vai ter um benefício maior. O corpo não funciona assim. O que o corpo não precisa vai excretar. Vai sair no xixi. Caramba, era muita coisa. Era bem engraçado. Não tinha legumes, não tinha nada. Essas dietas... É aquilo, né? Serviu para alguém. Não quer dizer que vai servir para mim. E pode ter servido para alguém em certo período de tempo. Até porque o emagrecimento ele tem 3 fases. Dentro do meu programa nutricional, eu trabalho essas 3 fases. Tirei da minha cabeça? Não, tirei da fisiologia. Mas aí eu adapto para o meu método de atendimento. E dentro dessas 3 fases, o que a dieta faz na primeira fase, a gente, pensando em objetivo de emagrecimento, a gente começa a perder peso na primeira fase, mudando hábitos, melhorando a qualidade da alimentação, melhorando os hábitos mesmo de forma geral, ali já começa a perder peso, fazendo sempre um déficit calórico, né? Porque o emagrecimento acontece sob um déficit calórico. Todo mundo fala isso, é gastar mais do que consome. Isso, basicamente. E como que é esse emagrecimento saudável? O que é um emagrecimento saudável? Perfeito. Então, o emagrecimento saudável, eu, Fernanda, acredito muito que esteja dentro de um equilíbrio. Porque não existe ali um emagrecimento, igual a gente estava falando, sobre essas loucuras. Acaba que você pode ver resultado rápido, mas não é sustentável. Então, um emagrecimento saudável, ele tem que ser sustentável. Ele tem que ser algo que você consiga manter. Porque não adianta você ter um emagrecimento, perder gordura rápido. Às vezes, o que acontece é perder o peso rápido. Nesse peso, você não se atentou que você perdeu músculo e água. Aí perdeu peso rápido. E existe um percentual, a quantidade de quilos ideal para você perder por semana? Ou isso também pode variar de indivíduo? Sempre, na nutrição, tem uma palavrinha que é depende. Essa palavrinha, todo mundo fica bolado quando eu falo isso. Eu nutri isso e aquilo. Depende. Só que, assim, de forma geral, existe sim alguns estudos que relatam que uma perda de peso entre 500 gramas a 1 quilo, 1,5 quilo, é considerado uma perda de peso saudável, uma perda de peso natural. Claro, uma perda de peso sem essas dietas doidas, né? Até mesmo nessa primeira fase, onde a gente vai perder de forma natural, melhorando hábitos, sem mudar bruscamente o horário das refeições, sem mudar bruscamente, enfim, o que a pessoa já faz, respeitando os gostos dessa pessoa, ela naturalmente já perde entre esse tipo ali, uns 4 quilos, 5 quilos por mês, acontece muito. É o que eu mais vejo. Só que qual que é o problema disso? Se ela ficar só nisso e não souber fazer estratégias para acelerar essa queima de gordura... Tem momento que para, né? Tem momento que a gente para de perder peso. Exatamente, vai estagnar. Eu tenho... Assim, eu já circulo por vários nutricionistas há muito tempo. Eu te confesso que seria a minha segunda profissão. É mesmo? Eu adoro a nutrição. Eu trabalhei numa clínica onde tinham 9 nutricionistas. Era uma clínica de estética, emagrecimento, treinamento funcional e fisioterapia. Legal.
E eu conversava muito com elas. E duas coisas que eu aprendi ali é que a alimentação saudável não é ruim quando bem feita. E que a gente pode... Uma salada não é alface e tomate sem graça. A gente pode colocar muita coisa que fica... Tem dias que eu chego em casa e só como salada. Isso me motivou. Dá para comer bem. Teve uma nutricionista que passou para mim, foi a que mais me adaptou, tá? Também tem essa coisa de adaptação à dieta. Isso. Ela mandava eu pesar a comida. Perfeito. E aí eu vi uma coisa muito engraçada. 100 gramas de carne moída dá isso aqui. 100 gramas de frango desfiado é isso aqui. Eu botei, não, frango desfiado para mim é de noite, que aí eu não posso comer carboidrato, eu jogo na salada, misturo, fica bom. Me alimentava, dava uma saciedade boa. E isso é importante também, né? A gente aprender a fazer algumas receitas, isso é legal, não é? É essencial. E a primeira base é essa, a alimentação não pode ser sem graça. Uma vez que você vê uma dieta como algo sem graça, por que as pessoas não se adaptam à dieta? Por que as pessoas não conseguem emagrecer? Porque dieta é uma palavra que está ali no intrínseco dela como algo restritivo, como algo sem graça, como frango e salada, frango grelhado. Eu falo para paciente... Frango assustado e alface branco. Nossa, eu tenho uma promessa, eu faço meus pacientes prometerem. Se tiver frango aqui, entre essas substituições e tal, você não vai fazer esse frango de hospital grelhado sem cor, sem vida. Você promete? Verdade. Não tem como, porque não tem como sustentar. Vai olhar aquilo, dieta. E aí é um dos passos para a gente não conseguir sustentar e acabar chutando balde. E aí nisso que vai chutando balde, vai ganhando peso de novo. Sim. Então, de que valeu pensar numa dieta como algo ali punitivo, algo restritivo, se você não conseguiu sustentar e voltou para a estaca zero, ou, na maioria dos casos, voltou pior. Sim. Eu tenho muitos problemas com restrições alimentares. Mas eu percebi, tá, no meu caso, que o leite, álcool... Cara, álcool para mim é surreal. Eu bebo sexta-feira, sábado eu tô inchado. Eu pareço um baiacu. O rosto fica inchado. Existe uma relação... sobre o processo inflamatório, na verdade, inclusive. As dores que eu sinto quando eu estou com um processo inflamatório, e é o que eu peço às vezes para os meus pacientes, tenta evitar alguns alimentos que provocam inflamação, que são mais inflamatórios durante esse período. O paciente chega para mim com uma lesão de joelho, uma lesão de coluna, só que aí vem com aquela retenção de líquido, com dor em tudo. Tomar um comprimido de 12 em 12 horas... vai tapear o buraco ali no momento, faz mas aquela depois... zoada da alimentação e acha que vai resolver. Então, qual é a relação dos alimentos com o processo inflamatório? Existe essa relação? Tem alimentos que ajudam a não desinflamar, a inflamar? Existe alguma coisa desse tipo? Existe, mas aí é que está o segredo de tudo. Existem os alimentos pró-inflamatórios que vão prejudicar mais, vão corroborar para essa inflamação ali no corpo, no estado no geral, e existem os alimentos anti-inflamatórios. Só que nenhum alimento, isoladamente, ele vai ter o poder de, pronto, comeu esse sorvetinho aqui, esse brownie aqui... A famosa cápsula de cúrcuma que está na moda agora, né? A mesma coisa. Não é um brownie ali que vai detonar tudo, vai estragar, mas não é tomando... a cúrcuma é realmente um nutriente anti-inflamatório. Mas não adianta você fazer tudo errado, tomar a cúrcuma ali, que não vai ali desinflamar teu estado no total. Então, é realmente o contexto, né? Sim. É avaliando o contexto, mas dentre esses alimentos que pioram a inflamação, realmente o álcool, ele tem sim esse poder ali de piorar. Ele tem o poder também de fazer uma retenção hídrica muito grande. Eu sei disso. Por isso, quando for beber, não existe dose segura de álcool. Essa é uma informação que dou com muito pesar, tá? Não existe dose segura de álcool. Mas vai beber, não vou chegar para ninguém e falar, não, para de beber. Vai beber, intercala com água, meu anjo. Aqui, pede aguinha junto, vai pedir o balde na balada, pede água junto, porque depois tu não vai lembrar. Uma nutricionista me indicou isso. Ela, bebe, mas bebe uma cerveja mais pura. Aí, no caso, ela me indicou algumas marcas que seriam melhores, menos aditivos, né? E ela falou, intercala com água. Bebe uma cerveja e uma água. Porque o que acontece no processo de ressaca é que você ingeriu bastante álcool, eliminou água. Você não consegue eliminar, não processar a quantidade de carboidrato. Tem um monte de troço na cerveja, no caso, né? Exatamente. Dando um exemplo da cerveja. E aí a gente começa a eliminar água.
A ressaca é justamente a falta de líquido no teu organismo, porque tu mijou a noite toda bebendo. É mais ou menos isso, né? Basicamente. Então, uma forma de equilibrar, eu falo, a cerveja geladinha, tá calor, mas desidrata antes. Desidrata. Então, vamos beber uma aguinha junto, vamos tentar dar uma equilibrada nisso, porque aí vai estar bem menos pior, né? Não vai ter esses efeitos tão deletérios quanto seria se não tivesse isso. Então, vale a pena, tipo... O médico... Quando você vai no médico e tá com processo inflamatório, ele fala pra você... Toma esse remédio de 12 em 12 horas e acabou. Mas quando você vai para se você tem uma infecção, ele pede pra você não tomar álcool, por exemplo. Sim. Você acha que seria válido, de repente, ir para o médico? Por favor, tenta fazer uma dieta mais restritiva desse alimento. O que você poderia falar assim? Tá muito inflamado? Tira isso aqui. O que você pode tirar para melhorar, para não agravar? Você falou do álcool. Tem algumas outras coisas que podem piorar? Tem, assim, na verdade, um excesso de sódio na dieta vai piorar. Sódio. E aí o sódio não é o salzinho que você coloca ali para temperar a sua comida. Também não é para deixar de temperar a comida, valendo aqui esse adendo. Mas não é sobre o sal que você acrescenta. Lógico que algumas pessoas... Meu pai, por exemplo. Meu pai é tudo mega salgado. Então, para ele, caberia esse conselho. Mas é muito também sobre embutidos. Então, às vezes, a gente encontra o presunto e o peito de peru. O peito de peru é mais saudável. Não é. É tudo a mesma coisa. Então, tem muito sódio. Sempre me mandam cortar os embutidos, mas ninguém nunca me disse o porquê. Por que é tão ruim assim? Só tem sódio e gordura saturada. Uma gordura que faz mal pro coração e o sódio que incha. Por que tudo que é ruim é gostoso, gente? Que isso? Informações que eu não gostaria de dar, mas que são verídicas. Então, você falou do álcool, os embutidos, açúcar, fritura também. Açúcar, fritura, exatamente. Uma combinação ali de alimentos hiperpalatáveis, né? Alimentos que têm pouca proteína e muito carboidrato com gordura. Essa combinação carboidrato com gordura, o que acontece? A gente manda informação para o nosso cérebro ali de glicose rápida, alimento hiperpalatável. Então, você come um pouquinho, você às vezes não se contenta com aquele pouquinho e vai ali consumindo em excesso. O excesso aqui entra nesse contexto de não vai ser um browniezinho, um negocinho, mas é esse contexto do excesso, da frequência, da quantidade. Então, eu brinco que tem uma regrinha de frequência e quantidade. Se a pessoa tem uma frequência muito grande de ir para bar todo final de semana, tá ali batendo ponto, a quantidade dela tem que ser reduzida, a quantidade de copos. Agora, uma pessoa que não tem no dia a dia o álcool, não tem no dia a dia doce, ela foi em um aniversário, acabou comendo a mais, ela não vai ter o efeito tão deletério quanto aquela pessoa que excede. Exatamente. Eu nunca vi ninguém no bar e pedir salada para acompanhar. Exatamente. Por isso que não tem como ser hipócrita, né? Não tem. Eu lembro de um caso bem marcante para mim. Uma paciente de aproximadamente 30 e poucos anos chegou com dores no joelho e a gente tratava ela 2 ou 3 vezes por semana, ela melhorava, o quadro dela ia melhorando. Segunda-feira ela estava com dor de novo. Aí, toda segunda-feira, toda vez que ela regressava de um espaço maior, ela voltava pior. E aí teve um dia que ela tirou a calça na minha frente, estava com short por baixo, ela tirou a calça e eu vi a marca da costura da calça na perna dela. Falei, cara, isso é retenção de líquido. Total. Eu acho que isso daqui é algum problema que você está tendo. E ela trabalhava ou conhecia, estava fazendo dieta, alguma coisa do tipo. Eu perguntei para ela, o que você fez no final de semana? Me conta aí, como é que foi esse final de semana? Não fiz nada, não malhei, não corri, não... Tá, deita aí então, vamos começar. Comecei a tratar. Esse final de semana ele veio meu filho numa festinha, festinha de criança, ela Aí depois a gente tinha marcado um datezinho, aí a gente acabou saindo, datezinho, shopping, aí depois no dia seguinte eu acabei... ontem à noite eu estava com tanta vontade de pedir uma pizza. Falei, cara, você comeu álcool, doce, fritura, queijo. Uma combinação ali hiperpalatável. Aí eu pedi pra ela, faz um favor pra gente. Essa semana, tenta fazer uma dieta restritiva de todas essas porcarias aí. Tira a porcaria. Come comida. Come comida de verdade. Pedi só pra ela fazer isso, porque eu não tenho um conhecimento técnico. Mas eu falei, come comida de verdade, gente. Cara, não é que na sexta-feira, quando ela voltou, ela, tô agachando. Outra pessoa. O que é isso? Milagres. Mas aí é que tá. Não é só fazer essa restrição nesse final de semana porque ela poderia não sustentar. É realmente,
vou te indicar aqui para Fernanda Muniz, a nutricionista. É isso aí, agora a gente já tem quem indicar. Mas a questão toda foi que, por períodos específicos, a gente precisa de uma dieta mais radical. Então, Você acha válido isso? Esse início radical para depois ir liberando? Ou você acha melhor, vamos liberar quase tudo no início e depois a gente começa a radicalizar? O que você acha melhor no programa, no processo? Então, eu acho melhor passar justamente pelas 3 fases do emagrecimento. Nessa primeira fase, melhorar a qualidade da alimentação. Fala assim, o que são essas 3 fases? Me explica isso melhor. Estou interessado. Show! É exatamente como o emagrecimento sustenta e ocorre. Porque na primeira fase, existe isso de diminuir, evitar certos alimentos, mas principalmente não é o que se exclui, é o que se inclui. Então, ali, na primeira fase, a gente melhora os hábitos. Aqui, a pessoa já desincha, a pessoa já melhora a disposição, já vai melhorando o aspecto da pele, melhorando o aspecto do corpo, o peso já vai reduzindo. É naquele exemplo que eu dei, perde ali uns 4 quilos, 5 quilos, é a primeira fase. Agora, nessa segunda fase, sim, que a gente tem que acelerar essa queima de gordura, porque se a gente ficar nos mesmos hábitos, beleza, hábitos bons, mas se a gente não tiver estratégias, Entendi. E aí dentro disso existe a individualidade. Se a gente não fizer estratégias para acelerar essa queima de gordura, ela pode estagnar aqueles 5 quilos e ficar ali mesmo, entendeu? E aí tende a não ter mais motivação e acabar chutando balde. Sim. Então, nessa fase 2 do emagrecimento, é onde a gente entra com estratégias. Vamos fazer uma low carb tantas semanas, vamos fazer uma dieta mais detoxificante. Depende. A low carb mais restritiva, digamos assim, é uma cetogênica, que é uma quantidade de carboidrato muito pequena. Agora, low carb, por exemplo, que seria ali até 130 gramas de carboidrato, não 130 gramas de arroz. Carboidrato, nutriente. Total. No total. A pessoa que antes comia 300, diminuir para 200 já é considerada ali uma low carb para ela. Então, vai depender. Mas suplementações ali na fase 2 é mais eficaz a gente entrar com suplementações. Porque na fase 1 era tanta coisa para consertar, a cúrcuma não ia fazer verão ali. É na fase 2. Entendi. Aí tem a fase 3 também, que é a manutenção daquele peso perdido. Ali que eu pego muito para o tempo todo durante essas fases e ensinando a pessoa a ela mesma fazer essas estratégias, ela mesma saber ali sobre como o corpo dela reage, para na fase 3 a gente fazer a manutenção do emagrecimento. Sim. Porque o meu foco do Efeito Girassol, meu programa nutricional, é levar as pessoas ao emagrecimento, mas que elas mantenham sozinhas depois. Então, o foco é perder, mas aprender a manter. E essa terceira fase seria esse manter? Esse manter. Então, por exemplo, a pessoa está com o objetivo de perder 15 quilos. Ali ela já perdeu 14 e pouco, ou já chegou nos 15, já chegou a perder até mais. Então, ali, vamos manter as calorias ali. Uma dieta normocalórica e contrabalanceando ali os nutrientes para que ela entenda também o que é proteína, o que é carboidrato, quando que eu aumento, quando que eu diminuo. Então, ela ter essa autonomia. Eu prezo muito por essa autonomia, até para não ficar aquela coisa ali dependente de mim no sentido de posso comer isso, posso comer aquilo. A pessoa vai aprender tudo. Sim. O corpo humano é lindo, então eu quero que as pessoas entendam. Não vou explicar a via bioquímica das coisas. Eu vou explicar assim, de forma mais didática. É assim que eu faço com interpretação de exames. A pessoa me traz o exame, eu boto na planilha, mostro para ela, ó, tá vendo isso daqui? Isso aqui melhora isso. Então, isso daqui, a gente vai precisar dos nutrientes tal, tal, tal. Então, ali ela vai ter mais adesão em comer os alimentos, fontes do nutriente, tal, tal, tal. Eu confesso que eu fiquei na dúvida outro dia, voltando aos ovos. É a moda. Vem, Graciane, vem. O meu pai teve um problema de saúde recentemente e como ele passou, ele teve um infarto. Só que meu pai, ele, nada, não tem uma vida sedentária, é professor de educação física. Ativo. Na época que ele teve um AVC, ele tinha 50 e poucos anos e ele nadava todo dia 1 quilômetro. Todo dia ele caía na piscina e nadava 1.000 metros. Mesmo assim, ele teve um AVC. A gente descobriu que tinha pressão alta, tinha alguns problemas de colesterol, essas coisas. Só que meu pai não comia muita besteira. E aí, depois que ele infartou, agora recentemente, as artérias bastante entupidas, bastante rígidas. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Meu pai não faz tanta besteira. Aí eu fiquei com medo, né? Tô chegando numa certa idade. Vai batendo. Branco. Aí eu vou lá, peraí, vou no médico, vou perguntar também
pediu alguns exames e eu percebi, eu não tenho... A minha garrafa de óleo dura mais de 1 ano. Olha aí. Eu não uso óleo. O azeite, tá caro o azeite, mas eu uso uma garrafa, pra mim dura 2 meses. Eu Fiquei esqueço. sabendo que você é Masterchef, que você cozinha bem. Eu tô sabendo dessa Eu gosto fofoca. de cozinhar. Já chegou essa fama em você? Já chegou essa fama. Então, eu gosto de cozinhar e eu gosto de fazer principalmente essas alimentações mais saudáveis. Nessa época que eu conheci as nutricionistas, me apresentaram uma lasanha de palmito e berinjela. Cara, pra que fazem massa ainda? Por que usam farinha branca? Quem sabe cozinhar é outra coisa. Eu sou chato pra comer na rua justamente por isso. Não é qualquer lugar que eu consigo comer. Uhum. Mas aí, eu consegui... com o médico, ele falou que eu tava com colesterol alto. E eu, cara, eu não tenho nada. Eu uso air fryer. Por quê? Eu fui ver que tem um fator hereditário. Tem. Existe como a gente tentar melhorar pela alimentação? Conseguir diminuir só... É um fator hereditário, eu não tenho muito o que fazer. Uhum. Mas existe como controlar pela alimentação? Ou não? Então, existe, mas existem 2 tipos de colesterol alto, digamos assim. Uhum. Se o seu caso for a hipercolesterolemia familiar, que é essa... Que é? Colesterol alto por causa da família. Entendi. Aquelas heranças que a gente não herda olho azul, a gente não herda herança no banco, a gente herda essas coisas, né? Eu herdei uma coisinha, depois eu te conto também. E aí, nesse caso, realmente é mais difícil. A alimentação vai manter ali com que você não piore. Entendi. Porque se você já tem um pezinho ali, no Aí colesterol eu alto... preciso de um medicamento. Preciso de uma Não, orientação não médica. necessariamente. Porque depende de quanto tá teu colesterol, depende de quanto tá as frações do colesterol. Entendi. Então, às vezes, a gente olha só o colesterol total, mas a gente vê entre LDL, HDL, que é colesterol ruim e colesterol bom, digamos assim. Tem os triglicerídeos. Se, no caso, é só o teu triglicerídeo que está muito alto, ali, de repente, para você, vai ser mais benéfico realmente uma dieta com baixo carboidrato. Baixo carboidrato refinado, então reduzir açúcar e tudo mais para diminuir esse triglicerídeo, porque um triglicerídeo alto vai piorar outras coisas, vai piorar ali o metabolismo de carboidrato no geral. Tua insulina vai Entendi. lá em cima. A minha dieta, basicamente, eu não consigo, me faz mal comer carboidrato na minha primeira refeição. Algumas nutricionistas me martelavam por isso. Que eu precisava mesmo? desse pico glicêmico, né? Aumento de energia. Só que se eu comer... Eu saio de casa às 6h30 da manhã, quase todo dia. Se eu tomar café da manhã, se eu comer um pãozinho, uma torrada, aipim, qualquer tipo de carboidrato, quando dá 9 horas, eu tô com uma fome de 5 mendigos. Ah, Eu fico desesperado para comer. E aí eu consegui adaptar. Hoje eu como sempre 2 ovos, uma fatia de queijo. mas tem fome, tem apetite amanhã. Tenho. Mas se eu comer bem, o meu café da manhã é tipo 2 ovos cozidos e café. Quando eu tô com pressa, é isso que eu como. Mas eu como isso e fico até a hora do almoço bem, sem fome. Eu teria que fazer um lanche ali no meio. Esse horário não permite. E quando eu como pão, 9 horas eu estou desesperado para comer alguma coisa. Quando eu não como, eu fico até 1h da tarde, que é a hora do meu almoço, bem. Sim. Eu até esqueço de Mas deixar. o pão com o quê que você comia antes? Qualquer coisa, eu boto pão com ovo. Já me dá fome. Aipim com ovo, me dá fome. Caramba. Se eu comer só o ovo, não me dá fome. Uhum. É loucura, mas isso funciona pra mim. O poder da individualidade. E assim, o problema de muitas pessoas é comer só o pão com uma manteiguinha, com queijinho, que vai ter proteína tão pouquinho, a gente nem conta. Que aí sim, 9 horas da manhã, ela vai estar querendo matar alguém de fome. Eu. Aí deixa eu te perguntar, tá uma moda hoje em dia, tem a questão de reposição hormonal, essas coisas, não tava no script. Essa eu vou te pegar de surpresa. Show, vamos que vamos. As pessoas estão na dúvida se procuram um nutrólogo ou nutricionista. Qual a diferença Show. principal dos dois? Então, nutricionista é o único profissional capacitado a prescrever dieta. Então, ali a gente vai poder direcionar em relação aos alimentos, montar um planejamento alimentar, ir além disso também, como eu falei, que é importante, e avaliar exames, entrar com essa parte de suplementação. O que a gente não pode fazer? Passar remédio. Sim. Que aí, no caso, o nutrólogo, ele é um médico que fez pós-graduação, fez a especialidade em nutrologia. Então, algumas doenças que têm a ver com a nutrição, eles tratam com remédio. E eles não podem passar dieta. Então, fica nessa briga. Mas eu sempre falo, um
bom profissional, ele não vai querer entrar no quadrado do outro. Entendi. Então, um endócrino bom, ele não vai passar dieta, porque ele não pode, é proibido. Um nutrólogo bom, ele não vai passar dieta, é proibido. Então, ele vai indicar um outro bom profissional para que tenham esse acompanhamento multidisciplinar. Mas, basicamente, é isso. Tem alguns casos, algumas condições metabólicas, algumas doenças, que é o caso de, sim, ir no nutrólogo, mas é importante que a pessoa saiba o que comer, saiba conduzir essa alimentação de uma forma mais saudável e saiba manter também, o mais importante. Entrando, você falou sobre doenças específicas, né? A minha mãe teve câncer, usando os exemplos que eu lembro. E durante o processo dela de câncer, eu conheci uma nutricionista que era especialista nessa área. E ela ajudou muito na alimentação da minha mãe. E eu saí que nem um louco procurando um monte de coisa, espirulina, aí vi uns suplementos, temperos, suplementos de não sei o quê, tipo Gold Milk. Eu vi que tinha um monte de coisa juntas que, assim, eu consegui... Comprei alguma coisa, tipo, espirulina, para quem não sabe, é aquela alga marinha do japonês, né? Parecido com aquilo, os caras fizeram o pó e botaram numa cápsula. Ok, mas tenta tomar aquilo normal. Cara, tudo mas tem um gosto horrível. Graças a Deus, porque na época da minha mãe não tinha. Caramba! Não tinha. Eu botava no feijão, enganava ela, o feijão tá estranho. Não, mãe, esse é o paladar. Vai embora. Não. Eu consegui fazer algumas coisas. No caso de doenças, existem doenças que dificultam o emagrecimento, que... Vou dar um exemplo aqui de doenças da tireoide. Sim. Eu sei que alguns pacientes que tinham... não sei se foi hipo ou se hipo, não sei dizer agora ao certo. Mas vinha com dor, com restrição de movimento, tinha... Eu até anotei aqui, dor, fraqueza, cansaço. Alguns reclamavam de prisão de ventre. É o hipo, com certeza. Só para dar um toquezinho aqui com relação à dor, eu já tive paciente com prisão de ventre que sentia uma dor absurda na lombar. A gente fez... Na época eu estava estagiando, eu lembro desse caso, nunca mais esqueci desse caso. Ela veio com muita dor lombar, eu tentei tratar, alongar, fazia tudo, e ela não respondia clinicamente a nenhum sinal. E aí eu perguntei, uma professora uma supervisora do estágio chegou, apalpou a barriga, viu dura. Quanto tempo que a senhora não vai no banheiro? Aí ela, tem uns 5, 6 dias. Mas a senhora vai regularmente? Ela, não, eu vou que nem cabrito. Eita! E eu até então não tinha entendido nada. Ela saiu dali, era uma clínica, a minha supervisora encaminhou ela para um clínico geral, que mandou ela fazer o exame e, resumo, ela fez uma lavagem intestinal. Ela estava com as fezes ressecando de verdade. Chegou nesse ponto. Sabe o que aconteceu? Acabou a dor lombar. Ela não tinha mais dor lombar. Olha isso. Então, a gente hoje procura entender um pouquinho mais sobre as outras doenças justamente por isso. Então, essa em particular, o tireoide, doenças da tireoide, complica muito no caso também, né? Tanto do emagrecimento quanto da dor. A gente pode... Como é que é com a alimentação? Existe? Totalmente. Inclusive, o hipotireoidismo, que deve ser atrelado a esse caso, né? Tem alguns sintomas muito clássicos. Então, é aquela pessoa que já acorda cansada, ela tem algumas dificuldades, perder peso é uma das dificuldades. Tem uma questão também com a sudorese, tem uns que não suam, tem uns que suam demais, enfim. A tireoide, ela é a glândula que eu chamo da mãe do nosso metabolismo. É uma glândula aqui, parecidinha com uma borboleta que manda no nosso metabolismo. E aí, o TSH, que é o hormônio ali principal, ele vai produzir o T4, que é o hormônio ali da tireoide mais conhecido. Só que qual é o negócio? O T4, para quem tem hipotireoidismo, a pessoa não está produzindo. Então, tem que tomar remédio sim para o resto da vida, que vai tomar esse T4. Só que, ainda assim, esse T4 é hormônio inativo. Os médicos não costumam prescrever o T3, que é o hormônio ativo, porque tem que ter ali um acompanhamento muito de perto, é mais difícil, não tem volta. Em alguns casos, botou uma dose errada, não tem volta. Então, o mais comum é suplementar ali, aliás, tomar o medicamento T4. Só que esse T4, ele para ser ativado, ele precisa da nutrição. Ele precisa de alguns micronutrientes. Entendi. Dentre eles, zinco e selênio, principalmente. O zinco e o selênio, eles fazem essa conversão do hormônio inativo para o ativo. Então, a pessoa tendo hipotireoidismo ou não, ela precisa ter esses nutrientes na dieta para que faça essa conversão e para que ela não tenha esses sintomas, né, clássicos do hipotireoidismo. Entendi. E aí, no meu caso, eu sempre tive todos os sintomas do hipotireoidismo. Só que eu fazia exame de sangue, T4 normal, estou produzindo, não estou com hipo.
TSH normal, mas eu vivia com prisão de ventre a vida toda. Eu tenho, assim, histórico desde criança. Se parar minha família para falar, vai falar de umas histórias cabreiras, tipo supositório, essas coisas assim. Desde criança com prisão de ventre, desde criança cansada. Vivia com anemia, porque tem essa relação com o metabolismo do ferro. Sempre vivi com anemia, sempre. Tomava ali o remédio, voltava. E sempre ia voltar. Cabelo caindo, unha super fraca, parecia um papel. Caramba. A unha com coisinha branca na unha, sabe manchinha branca na unha? É deficiência de zinco. Então eu vivia assim. Fica a dica. Eu vivia assim, achava que era normal. Até que na faculdade, estudando sobre isso, foi aí que eu comecei a me encantar, sem saber que era nutrição funcional, mas comecei a me encantar com essa parte da nutrição e comecei a estudar mais por isso. Cheguei a querer fazer meu TCC sobre isso, acabou que depois mudei, mas fiquei nessa área e falei, vou fazer um exame melhor da tireoide. Fui no endócrino, eu pedi o exame. Eu falei, queria ver isso. Porque ele já estava tendo uma base boa. E aí, dito e feito, eu estava com um anti-TPO, que é um anticorpo da tireoide, tem que estar, tipo assim, até 4. O meu estava 1000 e pouco. Nesse nível. Nossa. Estava muito alterado. Então, aí que eu descobri... E é um exame específico, né? Não é um exame de rotina. Não é o exame de rotina. De rotina, mal passa um TSH e olha lá. Entendi. Só se tiver o TSH alterado, pode ter 4, mas tem vezes que não pedem nem T3 para ver se está convertendo ou não. Então, aí eu pedi esse anti-TPO, estava com ele alterado e tive diagnóstico, enfim, de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune na tireoide. Ou seja, minha tireoide estava bem nos exames de rotina, TSH normal, T4 normal, só que era uma doença, né, autoimune. Então, as células do meu corpo, as células da minha tireoide, que são como se fossem soldados que estão ali para proteger um país, são essas células da tireoide, que era para proteger, estão atacando a minha tireoide. Caramba. E aí isso me levou a ter todos esses sintomas clássicos de hipotireoidismo, sem ter o bendito do hipotireoidismo, mas que pode vir a se tornar se eu não controlar com alimentação e atividade física. E como é que é essa alimentação específica? Tem restrição? Ou... Então, aí é que tá. Tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas que acabam ficando com algumas sensibilidades. É daí que vem muitos estudos do glúten com a tireoide inflamada, com o hipotireoidismo, com a tireoidite Hashimoto, por exemplo, tem essa relação. Mas é muito ali de avaliar a individualidade de cada pessoa. Antigamente, eu comia pão de manhã, de tarde e de noite. Aí isso entra como um excesso. Sim. Então, eu reduzi isso. Hoje consumo glúten, mas dentro ali de um limite e sabendo fazer combinações. Então, comparado com antes, consumo bem menos. E não sinto sensibilidade. Sensibilidade ao glúten é aquela pessoa que come pão e já fica com a barriga estufadinha. Sim. Já é um sinal do corpo falando, peraí que eu estou inflamando aqui. Eu ouvi um endócrino uma vez falando que vai chegar um momento na vida que todo mundo vai ter intolerância a glúten ou a lactose. Ai, Jesus. Eu não sei se isso é verdade, eu só ouvi. Pode ser polêmica aqui? Pode, podemos. Então, que você acha? Tem muito sensacionalismo, mas assim, os estudos científicos, eles precisam ser conclusivos. Tem vários tipos de estudos. Então, tem aquele estudo observacional, que é tipo assim, pega uma galera aqui do nosso bairro, quem tá de blusa amarela tem obesidade, levanta a mão aí. Uma galera de blusa amarela levantou a mão, então observou-se que 70% da galera que está de blusa amarela tem obesidade. Mas observou, estudo observacional. Tá, entendi. Mas tem os estudos que pegam vários tipos de estudos e analisam, são mais detalhistas e tudo mais. É diferente uma revisão bibliográfica. Entendi. Que aí analisa os tipos de estudos. E aí, ainda assim, tem muitos estudos que são inconclusivos, que chega no final, na conclusão do artigo, precisa-se de mais estudos para fazer essa afirmação. Você lê o artigo todo. Para falar que precisa de ler outros artigos para entender. Precisa ter. E a ciência é isso. Pode ser que daqui o podcast vá no ar, vai ter outros artigos falando algo contrário. O próprio ovo. Antigamente, minha avó era nutricionista. E na época que a gente estava arrumando algumas coisas da minha avó, morava com a minha avó, peguei alguns livros dela de nutrição. Olha isso, do Drauzio Varela. Caraca. Da revista O Globo, não esqueça.
E aí eu pegava. E assim, a capa era ovo aumenta colesterol, ovo é terrível. Tinha essa coisa antigamente. Porque os estudos concluíram que tinha uma relação. Mas aí a ciência evoluiu, mostrou que não tem. Então, não é que aquilo sempre foi mentira e estavam enganando. Não, a ciência é algo ativo, é algo mutável. Sim. Então, uma coisa que eu posso falar aqui, pode ser que mude depois. Então, é preciso avaliar novos a estudos, fonte. né? Exatamente. Entendi. Então, é aquela constante evolução, né? A gente acha hoje uma coisa, amanhã já cai por terra. O ovo era o vilão, hoje é o bonzinho da história. Na fisioterapia deve ter muito isso também, bastante, né? Os Um exercício que não funcionam mais. Tem coisa que a galera continua utilizando sem necessidade. Tem... normal. Exatamente. Falando ainda sobre as doenças, eu tive um caso há pouco tempo com uma paciente que tem lipedema. Lipedema. Eu vi que também tá na moda, tá saindo algumas notícias sobre artistas com lipedema. Sim, descobrindo agora. Todo mundo tá botando a culpa no lipedema agora. Não sou gordinho, tenho lipedema. O lipedema também é uma doença autoimune, né? Ele é uma doença inflamatória. Então, ele é uma doença no tecido adiposo. E aí, essa doença no tecido adiposo vai levar a uma desproporção ali na concentração da gordura. A obesidade, ela tem a hipertrofia e hiperplasia das células de gordura. Então, aumenta o número de células e aumenta o tamanho das células de gordura. Você fica com obesidade. No lipedema também tem. Só que o que está acontecendo justamente é esse disse-me-disse, não sou obeso, eu tenho obesidade. Ou se não, de achar que só pessoas com obesidade vão ter o lipedema. Mas não necessariamente. Então, uma pessoa com peso e altura proporcional, né, que a gente chama de eutrofia, pode ter o lipedema, que vai ser esse aumento dessa gordura que dói. Sim. Parece, muita gente confunde também com celulite, mas não é realmente uma doença do tecido adiposo. E dói mesmo, né? Precisa ter um tratamento multidisciplinar. E não é em qualquer parte do corpo, não tem, por exemplo, na mão. Então, acaba sendo a maioria esmagadora das mulheres, que acaba tendo, se eu não me engano, 90 e poucos por cento, 99%. É muito raro o homem ter. Mas existe a possibilidade de o homem ter. Mas existe a possibilidade, Sim. por conta de desregulação dos hormônios, que é um dos motivos também do lipedema. A mulher ela tem mais tendência a ter desregulação de hormônios porque tem fases na nossa vida que mudam. Então, puberdade, gravidez, menopausa. Na verdade, o ciclo hormonal da mulher no mês, você tem 20 dias tendo problemas de hormônio, 10 dias tranquilo. Mais ou menos isso. Ou não. Eu dei muita sorte de pegar essa paciente, que ela foi bem... ela me esclareceu muitas coisas sobre a patologia. Por exemplo, eu nunca tinha visto, nunca tinha pego uma paciente com esse caso. E toda vez que eu tocava na perna, ela sentia muitas dores na perna, dor nas costas. Exatamente. É extremamente sensível. E aí a gente conseguiu na fisioterapias compressivas, drenagem, algumas coisas ajudavam. Sim. Mas eu percebi que quando ela começava a melhorar a massa muscular, ela diminuía o processo inflamatório. E ela tinha... A parte de cima do tronco dela era... não magra, mas era bem mais magra, até um pouco atlética. E as pernas, ela estava sempre com roupa de compressão. Era desproporcional a distribuição de gordura. Exatamente. E o incômodo dela era grande. Ela, poxa, eu vou malhar, vou fazer agachamento, dói. Aí faço isso, dói. E a gente tinha que ter aquela... Aí quando eu fui descobrindo que da alimentação, por isso que da alimentação, que tinha algumas coisas para ela muito restritivas. No caso dela, que já era bem... Acho eu que é um quadro mais avançado. Um quadro mais complexo. Não é tão simples. Assim como na mesma semana, logo depois, veio uma outra paciente com um colote. Muito menor. Mas também com a mesma sensibilidade ao toque. E era diagnosticada? Era diagnosticada, mas também a mesma sensibilidade ao toque, só que proporção muito menor. Ela conseguia fazer atividade física, ela conseguia fazer as coisas. E aí veio a outra pergunta. Ela me falou sobre uma suplementação específica que, no caso dela, melhorou muito, que é uma suplementação específica. Se eu não me engano, era Pepsi Strong o nome. Já ouviu falar? Pepsi Strong. Um negócio desse. Isso aí, Pepsi, ó. Então, ela disse que com essa proteína ela conseguiu manter a massa muscular, conseguiu melhorar
a qualidade de massa muscular dela e foi melhorando o quadro da inflamação. Essa suplementação é específica para patologia ou é só mais uma suplementação que estão jogando no mercado? Então, ela é mais uma suplementação, mas que tem a ver com o que ela está passando. Porque como o lipedema é uma doença inflamatória, uma doença inflamatória leva a outras doenças inflamatórias. Assim como uma doença autoimune pode levar a outras doenças autoimunes. Se você não cuidar, se você não controlar com alimentação, com atividade física, com estudo, com estilo de vida saudável no geral e alinhando as suas particularidades. Então, se ela tem uma doença inflamatória e tem sensibilidade, por exemplo, à digestão de proteína, aí faz sentido, porque é basicamente uma fonte de proteína. Tem o whey protein e tem a proteína vegana. Quando a gente fala de suplementação de proteína em pó, né? A gente acha proteína no ovo, no frango, na carne, enfim, nas proteínas vegetais, como leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, existem essas proteínas, mas quando a gente fala de suplementar, ou seja, não estou conseguindo botar na alimentação nas quantidades que eu preciso, não consigo comer feijão nessa quantidade, não consigo comer frango nessa quantidade, então a gente suplementa essa proteína. Não que todo mundo que tenha vá precisar suplementar, mas que existe essa particularidade de algumas pessoas não conseguirem ter essa digestão. E aí, no caso dela, se ela está suplementando proteína e uma proteína vegetal, essa, por exemplo, ela é uma proteína mais cara. Tem o whey protein e tem a proteína vegetal, no caso, né? Que eu falei, ambas em pó, você suplementa. O whey protein é uma proteína que vem do soro do leite. A gente pega o leite da vaca, extrai o soro, vira pó. Proteína. Dentre o whey protein pode ser o concentrado, que é isso, simples o processo, né? Extraiu, virou pó. Tem o isolado, que passa por mais um grau de processamento, e aí tira os resquícios de lactose, quem tem intolerante pode tomar. E tem ainda o hidrolisado, que é como se fosse a proteína pré-digerida. Isso vindo do leite. Whey protein, 3 tipos. Mas espera aí, você falou que no isolado ele não tem... Não tem lactose. Ah, não tem lactose no isolado? Não tem. Então a gente compra aquele carão por causa da lactose e não precisa. É. Era só tomar o isolado. Qual carão que tu toma? É pra falar o nome de marca? Não, Fiquei porque curiosa, me indicaram alguns suplementos. O hidrolisado, é isso? Alguma coisa do tipo. Eu não, confesso que eu não lembro agora o nome, mas me passaram um porque esse aqui não tem nada de lactose. Ah, inclusive tem um no mercado que é de carne. Ah, o beef protein, é. Nossa, é horrível aquele troço. É, tem um gostinho muito... É horrível. Eu consigo também. É muito É proteína extraída da carne. Caraca, tem aquele mas posso comprar gostinho. É, muito Nossa melhor. Senhora. Então, essas proteínas são válidas, então, de ervilha, lentilha? São, porque aí, ó, tem o whey protein vindo do leite, tem a proteína vegetal. Pode ser da ervilha, pode ser do arroz, pode ser de outras fontes, da soja. Conseguem extrair proteína do arroz e virar ali um produto em pó. Olha aí o mito do arroz virar arroz de acompanhamento. Ele tem proteína. Arroz e feijão formam proteína. Por isso que vegetariano come muito arroz e feijão. É, então, boa, vegetariano. Eu tive uma paciente que ela não ganhava massa muscular nova. Artrose não. Alguma patologia, não lembro agora, faz bastante tempo. Foi na época da pandemia. Acho que ela tinha uma condropatia no joelho. Eu precisava ganhar massa muscular com ela. Então, ela precisava de proteína. E não ganhava massa muscular. Aí, um belo dia, a mãe dela foi na consulta e jogou. Ela virou vegetariana. Do nada. Resolveu parar de comer carne. Aí eu, sabia um pouquinho. Falei, então, beleza, você tá parando de comer carne, mas você come ervilha, né? Come lentilha, come gergelim. Não gosto de nada disso. Eu falei, ué, você parou de comer proteína? Por favor, dá um recadinho pra galera. Quem quer fazer dieta, quem quer virar vegetariano, quem quer virar vegano, não vira simplesmente não, gente. Procura uma nutricionista, só vai te explicar o porquê. Porque tem esse erro clássico, né? A pessoa quer ter um novo estilo de vida, quero fazer uma estratégia. É só retirar uma fonte, é só retirar isso. Só que, como eu falei, assim como no emagrecimento, assim como no tratamento de doença, não é sobre o que você exclui, é sobre o que você inclui. Então, não existe você simplesmente excluir e não incluir algo ali que vá contrabalancear. E a natureza é perfeita, porque tem tantos substitutos, tem tanta coisa que a gente poderia ali agregar. Não gosto de nenhum alimento desse nutriente específico. Existem vários suplementos. Então, ali cabe também a quantidade, né? Não sair tomando suplemento. Não consigo comer ovo de manhã, vou tomar whey protein aqui adoidado. Existe essa coisa de quantidade certa?
para proteína, no caso? Existe. Depende de cada pessoa, depende do objetivo. Tamanho, peso, essas Tamanho, coisas? peso, Só simplesmente a altura. absorção do corpo? Não, depende de todos esses fatores. Inclusive o objetivo, né? A pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ganhar massa muscular, em que fase que ela tá. Então, tem algumas fases que a gente vai aumentar um pouquinho, enfim. Mas existe... Por isso que eu falei, a nutrição é um grande depende. Mas é um grande depende bonito, porque ali a gente cuida da individualidade de cada um. Então, Legal. algumas coisas para você vai ser desnecessária. Mas para mim compensa suplementar, para mim compensa incluir, para mim compensa fazer de estratégia. Legal, caraca. Então, eu não imaginava. Assim, eu sabia que tinha algum problema de restrição, eu sabia que atrapalhava algumas coisas, mas esse caso de ela não ganhar massa muscular, eu descobri no meio das minhas andanças na físio. Essa coisa dos processos inflamatórios, eu descobri nessas andanças. Então, eu não errei em te chamar e falar sobre isso, né? Fico feliz que tenha esclarecido. É importante mesmo. E só tem mais uma dúvida que eu queria saber. Sim. Suplementação. É para todo mundo? Todo mundo pode tomar? Uma vez eu ouvi uma médica falando que criança podia tomar creatina. Eu não me alimento direito, eu posso tomar whey protein. Isso é real? Vale a pena fazer isso? Ou é melhor a gente optar por uma alimentação mais equilibrada e saudável? É melhor trabalhar ali com ter um estilo de vida saudável no geral, até porque, igual a gente falou do exemplo de proteína, que você tomou adoidado, tua urina saiu verde, saiu, sei lá que cor, parecendo... Chernobyl. O que o nosso corpo está dando ali é igual o suplemento de vitamina C. Tem pavor de suplemento efervescente de vitamina C. Gente, não comprem, para. Por quê? Se alguém da indústria estiver me ouvindo, eu tô sendo cancelada, mas não comprem. Por quê? Porque a pessoa compra um suplemento, vitamina C, uma vitamina que oxida muito rápido. Tá colocando numa pastilha. Tá efervescente. 1000 miligramas de vitamina C. A gente não precisa de 1000 miligramas de vitamina C. Com 2 frutas no dia, tu já bate vitamina C a dose diária do dia. Dizem que... Tem nos alimentos, brócolis, vários outros nutrientes, tem vitamina C. Para pacientes que têm osteoporose, osteopenia, eles mandam tomar cálcio, vitamina D, mas falam que a vitamina C também tem um importante fator de ligação entre uma célula e outra, uma molécula e outra. Tem. É importante que se tenha na alimentação. Só que quando acaba colocando uma dose exacerbada, o nosso corpo não entende como opa, espertinho, tá me dando muito, vou absorver e levar para o órgão. Guardar para outro dia. Vou guardar para outro dia. Só que tu guarda gordura, gente. Pode ter certeza disso. Pior que é. O corpo sabe estocar gordura. Que legal, cara. Mas aí vai excretar, vai ser na forma de urina. Mas sim, esses nutrientes, vitamina D, o cálcio, para quem é idoso, acaba sendo essencial. Até mesmo ter um acompanhamento para ver se essa vitamina D está sendo bem... Aliás, se o cálcio está sendo bem direcionado para o osso, né? Por isso que existe muito também aquela combinação da vitamina D com a K2. Sim. Então, existem suplementações que são muito assertivas. E o idoso, por si só, ele já tem uma dificuldade grande em 2 coisas. Muito, assim, 90%, acho que todos os idosos que eu conheço, na verdade, tem muita dificuldade com beber água e bater proteína. Sim. Então, aí, a suplementação de proteína acaba sendo interessante muito interessante. Eu tenho uma paciente idosa que ela toma whey protein, sabor neutro na sopa. Misturado ali, sopinha de legume todo dia, toma na sopa. Cara, não é necessariamente naquele shake, não é necessariamente com vitamina de banana, né? Não, o idoso não vai pegar muletinha e vai malhar. Não, muito menos aquele shake de... A galera pós-treino na academia botava no shake e misturava assim na... Gente, pavor. Hoje em dia a gente coloca em tanta receita, tanta coisa mais gostosa para colocar. Eu tava seguindo um cara esses dias aí, um marombeiro grande pra caramba, ensinando a fazer calda de whey. Amo. Cara, eu falei assim, não, eu quero fazer. O cara pegou iogurte natural, misturou com chia, fez uma calda e botou fruta. Pô, ficou bonito, parecia uma sobremesa de restaurante. E era chia, iogurte e whey. Dá pra fazer sorvete, dá pra fazer um montão de coisa. A gente um dia vai parar. Eu vou fazer... Acho que vai ter que ter uma segunda temporada pra gente falar sobre receitas saudáveis e... Poxa, na valeu muito cozinha agora. A pena. A parte 2 vai ser na cozinha. Será que a gente consegue arrumar um estúdio na cozinha? Fê, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Quer dar algum recado pra galera? Quer mandar alguma dica, alguma coisa a mais? O que você acha aí? Show. Vamos lá. A gente falou muito sobre emagrecimento aqui e não existe um emagrecimento radical. Do dia para noite, até porque pensa, você não levou uma semana para você
ganhar 20 quilos. Então, calma, não vai ser em uma semana que você vai perder esses 20 quilos. Até porque perder de forma muito rápida, você vai estar perdendo músculo e água. Então, vamos focar no emagrecimento que a gente mantenha essa massa muscular. Não dá tanto trabalho para o fisioterapeuta depois, sabe? Então, vamos focar em massa muscular. Pego no pé disso para todo mundo. Uma frase que eu, inclusive, até falei no meu Instagram esses dias, que eu bato muito na tecla, é que não é sobre o peso que você perde, é sobre a vida que você ganha. Então, quero mudar de vida, quero começar a emagrecer, quero melhorar meus hábitos. Não vai ser sobre os 10 quilos que você está perdendo, é sobre a vida que você está ganhando, tendo muito mais disposição para cuidar de seus filhos, tendo muito mais produtividade para trabalhar, tendo muito mais disposição para tudo, para acordar mais alegre, né? E fazer suas coisas no dia a dia, sem dores. Pelo amor de Deus, não normalize ficar com dores. Não normalize uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma dor... Cara, não. Então, se o peso está sobrecarregando, não é sobre o peso que você vai perder, é sobre a vida que você vai ganhar. Então, busque sim. Eu sempre falo também sobre... Sempre quando eu chego no consultório, eu posto story ali de bom diazão e tal, eu falo que é um lindo dia para nutrir vidas. Então, acho que é isso. O nutrir vidas, para mim, vai muito além do que a dieta que a gente calcula ali juntos e como que a gente inclui, como que a gente faz essa estratégia. É importante, não vou mentir, é importante ter essa estratégia. Vida, né? Mas exatamente, é o resultado, como a pessoa vai colocar ali em prática e como eu vou conseguir dar a mão para essa pessoa e fazer com que ela siga. Então, ter o suporte ali no WhatsApp, estou com dúvida, estou com dificuldade. É isso, é sobre ela ganhar essa vida e de forma leve, não precisar ter aquela coisa de dieta com sofrimento. Então, dieta com sofrimento, gente, já tá brega. Chega, vamos na forma certa dessa vez, tá? Legal, Fê. Semana que vem, a gente vai falar novamente sobre lipedema, só que agora com uma fisioterapeuta dermatofuncional. Vou assistir, adorei. Sobre estética, vai ser interessante também. Adorei. O @ dela, sigam ela, vai estar tudo aqui embaixo na descrição dos vídeos e até a próxima, gente. Até, muito obrigada, Rafa.